Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é nós contra eles. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental, indispensável para a gente continuar o nosso trabalho. Preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, esse último final de semana, na mídia burguesa, começou aquele velho discurso histérico dizendo que o PT alimenta um discurso de nós contra eles, né? A gente tem muitas coisas a falar sobre isso. A primeira coisa que é mentira. Seria muito bom se o PT alimentasse realmente um debate sobre luta de classes no Brasil. Não faz. Mas veja, vamos primeiro aqui começar com a nota teórica, para assim dizer, mais profunda. Existem interesses antagônicos na sociedade capitalista e existem classes sociais. As pessoas tendo consciência ou não desse interesse antagônico. Então, é muito fácil perceber isso a partir de vários exemplos. Vamos lá. Por exemplo, sistema de transporte. Vou pegar o exemplo aqui de Recife. O transporte na região metropolitana de Recife é tocado por empresas privadas. O transporte é uma porcaria, passagem é cara, tem cada vez menos ônibus na linha, os ônibus demoram, estão sempre lotados, os rodoviários recebem péssimos salários, né? Inclusive acabou o cobrador e agora o motorista ou a motorista faz 4, 5, 6 funções. Então veja, tendo consciência ou não, existe aqui interesses antagônicos em jogo. Os donos das grandes empresas de ônibus, como a Borborema, a Caxangá, Itamaracá e por aí vai, eles têm interesse em majorar, em crescer o máximo possível seu lucro. Os rodoviários têm interesse em melhores salários, melhores condições de trabalho. Esses interesses aqui são totalmente antagônicos entre o salário e condições de trabalho do rodoviário e o lucro das empresas. E os milhões de usuários do transporte coletivo, do sistema de ônibus do Grande Recife, também têm um interesse antagônico com os rodoviários. Basta dar um exemplo simples, né? Todo passageiro gostaria, por exemplo, de ter um ônibus mais vazio, confortável, para ir sentado às viagens. É do interesse dos empresários colocar cada vez menos ônibus nas linhas, fazer com que os ônibus vão o mais lotado possível, porque isso garante um crescimento da sua taxa de lucro. Então veja, as pessoas tendo consciência disso ou não, existe um interesse antagônico. Do mesmo jeito que os bancos, no Brasil, 5 bancos concentram 80% do mercado bancário, né? Eles cobram o spread bancário, que é um assalto a mão armada, que é um absurdo, tá ligado? Vivem com a maior taxa de juros do mundo há mais de 30 anos. O interesse objetivo dos bancos é contra os usuários. Os usuários gostariam de ter taxas de serviços bancários mais baratas, gostariam de ter um custo menor para acessar os serviços bancários, só que isso entra em conflito diretamente com o lucro dos bancos. E por aí a gente pode ir estendendo os exemplos. Então existem conflitos de interesse objetivos na sociedade. E veja, não precisa ser marxista para saber disso. Todo o pensamento social e filosófico clássico da Europa Ocidental parte do pressuposto de que existem conflitos antagônicos na sociedade. Você pega Maquiavel, Thomas Hobbes, Hegel, por exemplo, o pressuposto da sua teoria é que a sociedade civil é cindida em conflitos e que o Estado faria essa mediação na busca do interesse universal. A gente sabe que Hegel está equivocado nisso. O Estado não faz mediação nenhuma em busca do interesse universal, né? O Estado, a burocracia estatal, opera garantindo os interesses da classe dominante. Mas veja, compreender que a sociedade está cindida em conflitos, que existem interesses antagônicos, que existem classes sociais antagônicas, não é nem um privilégio do marxismo, né? Até pensadores clássicos da sociologia, como Max Weber, Durkheim, sabiam que existem classes sociais. O que eles não colocam em destaque é uma teoria da luta de classes. Mas, assim, saber que existem classes sociais e interesses antagônicos. O Durkheim, no livro A Divisão Social do Trabalho, por exemplo, o Durkheim fala ali de interesses antagônicos de classes sociais. Perfeito? Então, assim, existem interesses antagônicos. Ponto. Ponto. Esses interesses, eles vão estar mais ou menos pronunciados de acordo com o nível de organização e mobilização política das classes, frações de classe e grupos sociais. Perfeito? Aí vamos lá. Aí aqui a gente entra no segundo aspecto. Há uma confusão que se faz sobre duas ordens de conflitos políticos. Existem conflitos que vão até o núcleo do sistema capitalista. Existem conflitos que, colocados em tela, eles
provavelmente vão provocar uma crise revolucionária. Por exemplo, estatizar os bancos é uma medida fundamental. É uma medida, inclusive, indispensável para quem pensa algo como a industrialização do Brasil. Não dá para você industrializar um país sem você ter uma política de planejamento para o crédito do país, perfeito? Hoje no Brasil, dá para estatizar o sistema bancário? Não. A gente não tem um nível de organização popular que consiga colocar isso para frente. Mesmo que, vamos imaginar um cenário que a maioria da população seja a favor disso, a maioria da população é a favor. Mesmo assim, isso seria embarreirado no Congresso, no STF, em última instância, se ganhasse muita força, poderia até começar a articulação para um golpe de Estado e coisas do tipo. Então existem certas pautas que, para avançarem, é preciso de um nível organizativo muito alto da classe trabalhadora. Mesmo que você tenha, por exemplo, um presidente da República, não é o caso do Lula, viu? Só para dizer, que esteja comprometido com a pauta de reformas radicais ou até com a pauta de uma Revolução Brasileira, né? Com a estratégia da Revolução Brasileira. Não é o caso do Lula, viu? Está com um governo neoliberal, mas tudo certo. Mas vamos imaginar que seja o caso. Isso não vai acontecer sem um altíssimo nível de organização da classe trabalhadora. E a organização, a gente está falando aqui de sindicato forte, organizado, enraizado, movimento social, comitê de trabalhador, associação de bairro e por aí vai. Então, colocar em perspectiva, com peso de massas, o enfrentamento à propriedade privada dos meios de produção, acabar com o latifúndio, expropriar todas as terras improdutivas, por exemplo, nacionalizar o sistema bancário, colocar sob o controle público e democrático dos trabalhadores, a partir de uma dinâmica de planejamento nacional, os setores estratégicos da economia, isso exige muita organização popular. Isso exige um nível de organização e consciência da classe trabalhadora que, se alcançado, tendencialmente se chega numa situação de crise revolucionária. Outra coisa bem diferente são os conflitos redistributivos que colocam em questão a riqueza socialmente produzida na sua circulação, ainda que não mudem tanto a dinâmica de produção dessa riqueza. O que é que isso significa em bom português? Veja, estatizar o sistema bancário significa dar um golpe no setor fundamental da burguesia, né? Significa interferir nas relações de propriedade dos meios de produção. Agora, enfrentar o cartel bancário, baixar a taxa de juros e baixar o spread bancário, significa tirar um pouco de riqueza da mão dos bancos privados. Mas os bancos privados vão continuar existindo, né? O crédito vai continuar sendo majoritariamente privado. Os bancos privados vão continuar tendo um poder gigantesco. Eles só vão perder um pouquinho. Vocês entendem? Então veja, são dois tipos de providência, de ordem de enfrentamento, de choque com a ordem capitalista diferente. Estatizar os bancos é, na prática, do ponto de vista sociológico, matar esse setor da classe dominante, né? Que não vai ter mais uma banca privada. Enfrentar o cartel bancário, reduzir a taxa de juros e reduzir o custo do spread bancário no Brasil, não vai matar a classe dominante do setor bancário como classe, né? Ela vai continuar existindo, mas ela vai perder um pouco da riqueza socialmente produzida que ela se apropria. Do mesmo jeito que aumentar o financiamento para a agricultura familiar, fazer mais política de assentamento da reforma agrária, garantir mais apoio à mecanização da pequena e da média propriedade, fortalecer as compras governamentais, garantir mais apoio técnico, garantir uma política, por exemplo, de ampliação de bancos de sementes para parar de depender de sementes estrangeiras, da Monsanto e por aí vai, isso não vai mudar a dinâmica de produção agrária no Brasil. Vai continuar existindo uma hiperconcentração de terras, vai continuar existindo um latifúndio, a monocultura agroexportadora, mas a burguesia agrária vai ganhar um pouco menos, perfeito? Esse segundo nível de conflito redistributivo, é possível avançar nele mesmo que a organização popular não esteja num nível satisfatório, perfeito? É possível, mesmo com um tecido organizativo um pouco mais frágil, numa conexão entre governo e povo mobilizado, você avançar nessas pautas, entende? Então veja, é fato que ninguém hoje no Brasil conseguiria avançar na política de estatização dos bancos, porque a gente não tem um nível de organização da classe trabalhadora para isso.
o que não significa tentar, o que não significa instigar essa pauta. Agora, é simplesmente mentira que não é possível, por exemplo, reduzir a taxa de juros praticada pelos bancos e o spread bancário. Isso é mentira. É possível. A maioria da população brasileira, da classe trabalhadora, é contra isso, tem raiva de banco, inclusive, e uma presidência da República, por exemplo, conseguisse mobilizar esse tema e pautar o enfrentamento, conseguiria sim vitórias táticas importantes. Então, o que a burguesia historicamente tem medo? E eu falo isso bastante no canal. Na América Latina se configurou chamar de populismo um fenômeno que é o líder político chama as massas em torno de mobilização de algum tema, normalmente preso à dimensão do conflito redistributivo, que não altera o núcleo da acumulação capitalista, mas que faz setores da classe dominante perderem um pouquinho, né? Então, há um conjunto de ideias difusas pela sociedade que tem tendencialmente apoio majoritário. Então, eu diria, inclusive, em todas as sociedades latino-americanas, e além até da latino-americana, a maioria da população ela pode não ter uma compreensão muito clara do como fazê-lo, mas a maioria é a favor de mais investimento em saúde e educação, é a favor de que quem ganha mais pague mais imposto do que quem ganha menos, é a favor de o Estado garantir mais emprego e segurança econômica, é a favor de pagar remédio mais barato, comida mais barata, de pagar uma luz, uma conta de água mais barato, é a favor de política de moradia popular, etc, etc, etc. Perfeito? Então, quando você agita em torno dessas bandeiras, fazendo uma união entre política governamental, disputa política e mobilização de massas, você necessariamente vai pautar a agenda política, o que não significa, esse ponto é muito importante, eu sempre repito isso, o que não significa ganhar sempre, o que não significa ganhar todas. Pautar a agenda política não significa necessariamente ganhar, só que na disputa política, quem pauta a agenda tem vantagem, né? Não sei se vocês repararam, que todos os debates que eu participo, eu me recuso a ser pautado, e eu procuro pautar o debate, né? Eu procuro pautar o que é que vai ser tema de destaque ali na confrontação de ideias. Quem pauta a agenda política sai na frente, necessariamente. Necessariamente. Quem pauta a agenda política sai na frente. Significa que vai ganhar? Não. Mas significa que você saiu na frente. Então, quando a burguesia, não só brasileira, como da América Latina inteira, demoniza o tal do populismo e por aí vai, não é por seus defeitos que tem, não é pelos seus problemas que tem, ela demoniza porque ela tem um medo violento dessa conjunção entre liderança política e movimento de massas. A burguesia, ela trabalha com o conceito de democracia burguesa, que o grande Agustín Cueva chamaria de uma democracia restringida. É uma ideia de uma despolitização da política. Então a política ela é uma mera gestão da ordem capitalista. Essa gestão não existe conflito de interesses, não existem interesses antagônicos, não existe classes sociais, grupos sociais. É uma mera gestão técnica. A política é feita de gestores, é uma gestão técnica, e aí ela tem que ficar no âmbito das instituições. Então, qualquer coisa que saia do âmbito das instituições e traga a política para o dia a dia da classe trabalhadora é o quê? Populismo, autoritarismo. Então, historicamente, a classe dominante brasileira, ela, por exemplo, já apelou para o parlamentarismo várias vezes, porque ela tem medo da ideia de um presidente que tem um programa popular, uma agenda popular, mobilizando o movimento de massas. Porque isso dá resultado. Inclusive, a burguesia brasileira ela ficou muito assustada com o que viu nos anos 80, no processo de saída da ditadura empresarial militar, porque, na época, o governo Brizola, no Rio de Janeiro, e as prefeituras que o PT vinha ganhando pelo Brasil, mostraram que, mesmo com minoria nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, era possível, sim, fazer muito, mobilizar e dar um caráter extremamente político para a administração pública, né? Colocando a nu todos os interesses antagônicos que existiam ali. No caso de uma prefeitura, os interesses antagônicos entre uma política de moradia popular e a especulação imobiliária, por exemplo.
na política de transporte, entre os empresários de transporte, os usuários e os rodoviários, né? Na zeladoria urbana, por exemplo, os interesses privatistas e de corrupção, inclusive, que existem na organização da coleta de lixo, da iluminação pública e o interesse da maioria da população que quer um serviço bem feito, bem entregue, né? Então, existe um medo constante, que é parte de uma lógica de contra-revolução preventiva da burguesia, e você tem uma liderança política que agite o conflito. A gente está aqui no canal há anos destacando isso. E veja, isso não é nenhuma inovação, não é nada, é só olhar a história da América Latina. Na história da América Latina, todas as vezes que você teve uma liderança política que conseguiu congregar um programa político claro, com mobilização popular e uma perspectiva, inclusive, também de organização da classe trabalhadora, essa liderança política ela conseguiu pautar a agenda de debate do país. Não significa que foi só vitórias. Repita esse ponto, mas significa que ela pautou. Então, por exemplo, na Argentina, a política eleitoral na Argentina se organizou entre peronistas e antiperonistas. Na prática, os peronistas pautando o debate público. No Brasil, durante muito tempo, a política se organizou entre um campo nacional popular e o campo liberal na defensiva, né? Inclusive tendo que fingir que era nacionalista, tendo que fingir que se preocupava com os trabalhadores, porque, por exemplo, na época da criação da Petrobras, a UDN, que era o maior partido de oposição liberal pró-imperialista no Brasil, a UDN simplesmente não conseguiu ser contra a criação da Petrobras. Aí o Carvalho Pinto e Companhia Limitada, que foi que eles fizeram? Eles queriam criar uma Petrobras 100% estatal, na ideia de que tentar com isso ver se inviabilizava a criação da Petrobras dentro de um cálculo à época que o Brasil não teria capacidades, recursos suficientes para criar sozinho uma empresa de petróleo. Mas assim, não dava para ser contra. Do mesmo jeito que na época da Constituinte de 88, a burguesia e seus representantes não conseguiram ser contra a criação do SUS. A batalha deles foi, vamos aqui permitir a existência de um sistema privado, colocar o sistema privado como complementar ao sistema público, porque ser contra a criação do SUS não dava. Não existia correlação de forças políticas para os caras serem contra, perfeito? Isso é o básico, né? E aí, a gente está há anos falando disso aqui no canal, nas palestras, nas movimentações pelo Brasil, no diálogo com os sindicatos, com os movimentos sociais e tal. E agora que o governo Lula ensaiou uma retórica de esquerda, porque está chegando perto da eleição, né? Tem muita gente que está lembrando disso. Mas veja, eram vocês mesmos que diziam que falar que é possível pautar a agenda política, inclusive arrancar conquistas do Congresso, mesmo tendo minoria no Congresso, vocês não diziam que isso era esquerda de ser, não sabe negociar, que não sei o quê, vai ter impeachment. Eu passei os últimos 2 anos ouvindo isso. A gente cobra as promessas de campanha do Lula. Lula prometeu revogar contra a reforma trabalhista, prometeu revogar contra a reforma da Previdência, prometeu revogar a privatização das refinarias da Petrobras, a Landolfo Alves na Bahia, a Isaac Sabá no Amazonas, a Clara Camarão no Rio Grande do Norte, prometeu revogar a privatização da Eletrobras, né? Prometeu revogar o novo ensino médio. A gente cobra essas promessas de campanha, a galera diz assim, Jones, não dá, porque se o Lula fizesse isso, ele seria derrubado no instante, teria um novo impeachment, teria um novo golpe. Então, vocês passaram 2 anos mentindo, dizendo que não dava para fazer nada, porque o governo tem minoria no Congresso. E aí, na última semana, vocês viram que é possível pautar o debate público, é possível colocar o Congresso na defensiva, mesmo tendo minoria, né? Então, é isto. Veja, há na América Latina um longo histórico de uma tradição de um presidencialismo mobilizador. No Brasil, se tornou corrente, né, a ideia de um presidencialismo de coalizão, como se isso fosse a única forma de governar. E aí o presidencialismo de coalizão é a forma de governança por excelência do neoliberalismo, né, de gestão do modelo econômico neoliberal. Então, nesse sentido, o sociólogo tucano que desenvolveu essa reflexão, ele, na verdade, não fez uma reflexão, né? Ele formalizou a nível de conceito a prática política de governança do neoliberalismo. Passaram os últimos 20 anos dizendo que não tinha como fazer diferente, o que sempre foi mentira, né? Ignorando um histórico de presidencialismo de mobilização. Um histórico que a gente vê na Venezuela, um histórico que a gente vê na Bolívia, um histórico que a gente vê agora na Colômbia, um histórico que a gente vê no México. Alguém vai dizer assim, mas Jones, no México
a Cláudia Sheinbaum tem maioria. Pois é, mas o Morena não começou com maioria não, essa maioria foi construída. Mas, Jones, na Venezuela, o Hugo Chávez governava com maioria. Pois é, mas essa maioria foi construída também. Não surgiu do céu, não foi um presente de Deus, não. E na Colômbia, por exemplo, o Gustavo Petro não tem maioria, sabe? Então, uma política de nós contra eles, ela dá certo, se bem feita, porque ela vai tocar nas contradições que são ali próprias da ordem capitalista. Então, existem interesses antagônicos. Quando você toca nesses interesses antagônicos, quando você politiza, quando você mobiliza, você tem um saldo político. Inclusive um saldo político que pode até não deixar frutos agora em termos de vitória, mas deixa frutos organizativos. Eu, por exemplo, desde o final de 2023, venho falando bastante como essa onda de protestos em solidariedade ao povo palestino vai deixar um saldo organizativo de uma nova geração de militantes que vão se formar na luta anti-imperialista, na crítica ao sionismo, na solidariedade ao povo palestino, e isso não acaba em si mesmo, não. Isso tem potencial de, deixando o saldo organizativo, você conseguir dar saltos qualitativos mais à frente. Eu só tenho um vídeo aqui no canal falando sobre o Zohran Mamdani, que ganhou as primárias do Partido Democrata com um discurso abertamente de solidariedade ao povo palestino. Bota o vídeo aí no canal, Maxwell, na tela, por favor. E aí, por exemplo, há 10 anos atrás, era impossível imaginar que um cara ganhasse uma primária do Partido Democrata em Nova York com um discurso abertamente crítico a Israel. Só que nos últimos 2 anos a gente teve gigantescos protestos de massa, comitês de solidariedade, ações de estudante, de sindicato e por aí vai. Se criou uma nova cultura política em amplos setores da sociedade estadunidense, nesse caso específico de Nova York, solidariedade ao povo palestino. Do mesmo jeito que na Argentina, antes da descriminalização do aborto ser aprovada, teve anos de luta, de organização, de tentativa, de enfrentamento, que isso criou um caldo organizativo que possibilitou a vitória depois. Então, a mobilização, a luta, ela provoca politização, ela deixa um salto organizativo. Rosa Luxemburgo, dentro das teóricas marxistas, nas pensadores e pensadoras marxistas, foi provavelmente aquela que mais destacou o caráter pedagógico da luta. A classe trabalhadora, ela aprende na própria luta, ela cria experiência, ela acumula experiência, ela resolve problemas organizativos na própria luta. A luta, ela tem em si um caráter pedagógico. Então, quando você mobiliza, quando você chama para o enfrentamento, você pode não ganhar agora, mas mesmo a derrota, dificilmente é uma derrota que não vai deixar nenhum saldo positivo. Porque tendencialmente, a não ser que seja uma derrota desmoralizante, seja uma derrota desmoralizante, mas dificilmente não vai sobrar uma semente, um saldo ali de uma nova geração de militantes que vai aprender a partir daquela derrota como ter possibilidades de ganhar no futuro. Veja, o grande problema do Brasil é que o PT não fez e não faz uma política realmente de nós contra eles. E o PT nunca chamou uma política de enfrentamento. Mas Jones está chamando agora. Não tá. É isso. Não tá. O que o PT está tentando fazer é aumentar o IOF para fazer superávit primário e garantir o arcabouço fiscal. Como eu já falei aqui no vídeo do canal de sexta-feira, Maxwell, acho que foi sexta, né? Lula tá partindo para o enfrentamento, acho que foi sexta, coloca aí na tela. Mantendo o novo teto de gastos, as universidades vão continuar sem orçamento, o SUS vai continuar caindo aos pedaços, vai continuar faltando recurso público para o INCRA, para o IBAMA, para o ICMBio. A percepção de que a vida está melhorando muito pouco vai continuar. Inclusive, vocês que só pensam em eleição, vocês que vivem de eleição em eleição, vocês deveriam se atentar para o fato que, com o novo teto de gastos valendo como está, ano que vem o governo Lula não vai conseguir ampliar o gasto público para tentar aumentar a popularidade em ano eleitoral, viu? Eles parecem que esqueceram disso, né? O governo vai estar em ano eleitoral amarrado fiscalmente por causa do novo teto de gastos. Além disso, nesse momento que muito se fala, que o governo Lula está finalmente enfrentando o Congresso e por aí vai, as pessoas esquecem que o governo fez 2 coisas terríveis, Primeira coisa terrível, deixa eu só pegar aqui o número do decreto certinho, o decreto 12.534, É um decreto do governo Lula que ataca o BPC, faz com que passe a contar para
a renda da pessoa receber ou não o BPC, o Bolsa Família, né? Que é um absurdo, porque o Bolsa Família é uma política assistencial. Política assistencial não conta como renda, sempre foi assim no Brasil, né? Mas aí, a partir desse decreto, para você saber se a família se enquadra ou não no critério de renda de receber até 1/4 do salário mínimo per capita, agora vai contar o valor do Bolsa Família. Consequência prática, milhões de famílias brasileiras vão ter que escolher na hora de receber Bolsa Família ou receber BPC. Por óbvio, vão abrir mão do Bolsa Família, porque o BPC é permanente, né? Para pessoa idosa e para pessoa com deficiência. Então o governo criou uma malícia, um mecanismo para cortar milhões de pessoas do Bolsa Família, né? E aí, meu amigo, veja, você não quer criticar isso não? Você acha que criticar isso fortalece a direita? Fique à vontade, viu? A extrema-direita está mobilizando em torno do BPC, mais um ataque ao BPC. Deputados, influências, inclusive gente de base. Aqui, no bairro onde eu moro, um cara que foi candidato a vereador na última eleição, não sei o que, ele tá mobilizando famílias contra o corte ao BPC do governo Lula, viu? Então vocês acham que tem que ficar calado, né? Frente a esses ataques. E aí vai deixar a extrema-direita tomar a liderança da defesa do BPC? É isso? E aí lembrando, quem recebe BPC e Bolsa Família são famílias trabalhadoras que recebem até 2 salários mínimos, que é a base eleitoral por excelência do lulismo. Atacando essa base, não importa se você acha que tem que falar disso ou não em público, atacando essa base, o lulismo se enfraquece eleitoralmente, viu? Para vocês saberem. A segunda coisa é que no meio desse processo, o governo foi e atacou o piso constitucional da educação, pegou o pé de meia, que é um programa assistencial, e colocou o pé de meia como se fosse um programa de gasto educacional. Na prática, os 12 bilhões por ano são gastos com o pé de meia, agora estão inclusos no orçamento da educação. Isso faz com que, para atingir o piso constitucional da educação, o governo precise gastar menos dinheiro. Então, todo ano, a educação vai ter 12 bilhões de reais a menos, porque o que deveria ser gasto público com educação agora não vai existir mais, porque de maneira de maquiagem contábil, agora o gasto com pé de meia vai ser incluído no orçamento da educação. 12 bilhões por ano a menos da educação dá 48 bilhões de cortes na educação em 4 anos. 48 bilhões. Perfeito? Assim, foi isso que aconteceu nos últimos dias, né? Isso que aconteceu nos últimos dias. O problema do Brasil é justamente esse. Aquelas forças políticas que se propõem a dizer que são de esquerda, elas não encaram de verdade uma agenda popular que mobilize a classe trabalhadora, que use o poder de comunicação e o poder de pautar a agenda política que tem a presidência da República para pautar um enfrentamento à política econômica neoliberal, as suas contra-reformas e a defender os interesses imediatos da classe trabalhadora. Então o problema no Brasil não é nós contra eles, o problema do Brasil é que falta, né, nós contra eles. O problema do Brasil é que os interesses antagônicos de classe, eles são muito ocultados no Brasil, né? O problema é que a maioria da classe trabalhadora não tem contato ainda com organizações políticas, com espaços de comunicação, de debate, que coloquem à luz do dia que existe um conflito de classes na sociedade. Existem conflitos de interesses que são inegociáveis, né? A sua comida é cara, isso beneficia amplos setores da burguesia agrária. O seu transporte é ruim, isso é muito bom para os grandes empresários de ônibus. O seu salário é ruim, isso é fundamental para o lucro exorbitante do patrão. Se o serviço de energia elétrica não funciona, isso é parte da garantia do lucro das empresas privadas, muitas delas estrangeiras, diga-se de passagem, que controlam a distribuição de energia elétrica no Brasil. E por aí vai indo, perfeito? Então, falta no Brasil, nós contra eles. E é isso que a gente fala há muito tempo aqui no canal, né, gente? E aí você que está empolgado, achando que o governo vai fazer o virar da esquerda, não vai, viu? Mas tudo certo. Mas para além da empolgação, tire uma conclusão teórica desses últimos dias. Você percebe que mesmo com minoria no parlamento, é possível, né, pautar a agenda política, e saiu pesquisa agora, nos últimos dias, mostrando que 90% dos deputados são a favor de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Oxente,
Não era a maioria do Congresso de direita e de extrema-direita? É, maioria. Mas todas as pesquisas mostram que 70% do povo trabalhador é a favor de isentar quem ganha até 5 mil reais. Vai mandar os deputados e senadores ficarem contra? Vai. Manda aí eles ficarem contra. Na boca da próxima eleição, ficar contra uma medida que tem apoio de 70% de todos os ouvidos na pesquisa, fica não, gente. Fica não tem condição. Do mesmo jeito, se o governo encampar a sério o fim da escala 6x1, a maioria do Congresso não consegue ficar contra. Eu já falei isso em vídeo aqui no canal, e eu repito, se o governo encampa isso a sério, a medida do Congresso vai ser buscar compensação fiscal para as empresas. Eu tenho certeza que a linha dos deputados seria, então vai aprovar o fim da escala 6x1, mas então vai ter compensação fiscal, vai ter desoneração fiscal de folha de pagamento, por exemplo, para as empresas. Mas ficar diretamente contra, eles não conseguem. Não conseguem. E é isso que a gente vem falando aqui há muitos anos. Aí tem gente, né, que não estuda, né, gente que, enfim, é gente que gosta de desinformar, ateu, cristão desinforma, fica dizendo, isso é o discurso do Safatli, é o discurso do Safatli. Eu não sabia que Safatli foi quem inventou a análise do que é a história do presidencialismo de mobilização no Brasil. Porque até onde me consta, por exemplo, antes de existir o Safatli como um teórico e tal, que é um cara que eu gosto muito, respeito e admiro a obra dele, você tinha, por exemplo, a prefeitura da Luiza Erundina em São Paulo, né? Ou então o governo do Brizola, lá no Rio de Janeiro, né? Ou até antes do golpe, o governo do Brizola, ali no Rio Grande do Sul. Inclusive, saiu um documentário novo agora sobre a campanha da legalidade, é no Globoplay, Legalidade, o nome do documentário. Assistam, muito bom. Então, assim, não tem nada muito misterioso, não. Assim, quem pauta a agenda política tem vantagem no conflito político. E o conflito político, se ele é politizado a partir dos interesses antagônicos que existem na sociedade, tendencialmente, fazendo isso de maneira bem feita, a maioria do povo trabalhador vai apoiar propostas e no interesse da maioria da população. Isso significa que vai ganhar todas no Congresso? Não. Mas algumas vão ser ganhas, inevitavelmente. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.